nós não iríamos saber que há outros sóis e outros mundos. Este é um dos grandes segredos arrancados da natureza através de 1 milhão de anos de observação paciente e pensamento corajoso. Os seres humanos sempre fizeram perguntas sobre as estrelas. Isso é tão natural quanto respirar. Mas imagine uma época antes da ciência ter descoberto as respostas. Imagine como era, digamos, há algumas centenas de milhares de anos, logo após a descoberta do fogo. Éramos igualmente inteligentes e igualmente curiosos quanto somos agora. Às vezes me parece que na época havia gente que pensava assim: nós somos um povo caçador nômade. O fogo nos mantém aquecidos. Sua luz abre buracos na escuridão. Ele afasta os animais famintos. Na claridade, podemos ver um ao outro e conversar. Nós cuidamos da chama. A chama cuida de nós. As estrelas não estão próximas de nós. Quando subimos em uma colina ou em uma árvore, elas não ficam mais próximas. Elas piscam com uma luz estranha, fria, branca, distante. Muitas delas. Todas pelo céu, mas só à noite. Eu fico imaginando o que elas são. Uma noite eu pensei que as estrelas eram chamas. Elas davam pouca luz à noite, como fogo. Talvez as estrelas sejam fogueiras que outros nômades acendem à noite. As estrelas dão muito menos luz do que as fogueiras, então devem estar muito distantes. Eu fico pensando se as nossas fogueiras parecem estrelas para as pessoas no céu. Mas por que aquelas fogueiras e os nômades que as fizeram não caem em nossos pés? Por que tribos estranhas não caem do céu? Aqueles seres do céu devem ter grandes poderes. Eu acho que os caçadores não tinham esses pensamentos sobre as estrelas, mas sabemos pelas comunidades caçadoras que surgiram ideias muito imaginativas. Os homens arbusto Kung do deserto de Kalahari, na República de Botsuana, têm uma explicação para a Via Láctea. Em sua latitude, ela sempre está a pino. Eles a chamam de espinha dorsal da noite. Eles acreditam que ela segura o céu. Acreditam que se não fosse a Via Láctea, pedaços do céu cairiam aos nossos pés. Então, a Via Láctea, em sua visão, tem um valor prático, a espinha dorsal da noite. Mais tarde, metáforas sobre fogueiras ou espinhas dorsais ou buracos através dos quais a chama podia ser vista foram substituídas na maioria das comunidades humanas por uma outra ideia. Os seres poderosos no céu foram promovidos a deuses. Eles receberam nomes, parentes e responsabilidades especiais pelos serviços cósmicos que esperava-se que realizassem. Havia um Deus para cada preocupação humana. Os deuses regiam a natureza. Nada acontecia sem a intervenção direta de algum deus. Se os deuses estivessem felizes, havia muita comida e os humanos ficavam felizes. Mas se alguma coisa desagradava aos deuses, e não precisava muita coisa, as consequências eram terríveis. Secas, inundações, tempestades, guerras, terremotos, erupções vulcânicas, epidemias. Os deuses tinham que ser agradados. E surgiu uma vasta indústria de sacerdotes para deixar os deuses menos zangados. Mas, como os deuses eram caprichosos, não se poderia ter certeza do que eles fariam. A natureza era um mistério. Era muito difícil entender o mundo. Os nossos ancestrais tateavam no escuro para sentirem os arredores. Indefesos perante a natureza, eles inventaram rituais e mitos, alguns desesperados e cruéis, outros imaginativos e benignos.
Os antigos gregos explicavam aquela banda de brilho difuso no céu noturno como o leite da deusa Hera esguichado de seu seio para os céus. Nós ainda a chamamos de Via Láctea. Em gratidão aos muitos presentes dos deuses, nossos ancestrais criaram trabalhos de sobrepujante beleza. Isto é tudo o que resta do antigo templo de Hera, rainha do céu. Uma única coluna de mármore de pé em um vasto campo de ruínas na ilha grega de Samos. Ele era uma das maravilhas do mundo, construído pelo povo com um olhar extraordinário para a claridade e a simetria. Os que se aglomeraram nesse templo foram também os arquitetos de uma ponte de seu mundo para o nosso. Estávamos nos deslocando de novo em nossa viagem de autodescoberta. Não, em nossa viagem às estrelas. Aqui, há 25 séculos, na ilha de Samos e nas outras colônias gregas que tinham crescido no apinhado mar Egeu, houve um glorioso despertar. De repente, havia gente que acreditava que tudo era feito de átomos, que os seres humanos e os outros animais tinham evoluído de formas simples, que as doenças não eram causadas por demônios ou pelos deuses, que a Terra era apenas um planeta girando em torno de um Sol que estava muito distante. Esta revolução tirou o cosmo do caos. Aqui, no século VI a.C., uma nova ideia se desenvolveu, uma das grandes ideias da espécie humana. Foi discutido que o universo era reconhecível. Por quê? Porque ele era ordenado, porque há regularidades na natureza que permitiam que os segredos fossem descobertos. A natureza não era totalmente imprevisível. Havia regras que até ela tinha que obedecer. Esta característica ordenada e admirável do universo foi chamada de cosmo. E ela foi estabelecida em frontal contradição à ideia do caos. Este foi o primeiro conflito que conhecemos entre ciência e misticismo, entre a natureza e os deuses. Mas por que aqui? Por que nestas ilhas remotas e enseadas do Mediterrâneo Oriental? Por que não nas grandes cidades da Índia ou Egito, Babilônia, China, América Central? Porque todas estas estavam no centro de antigos impérios. Elas foram estabelecidas desse jeito, hostis a novas ideias. Mas aqui, na Jônia, havia uma multidão de ilhas e cidades-estados recém-colonizadas. O isolamento, mesmo se incompleto, promove a diversidade. Nem uma única concentração de poder pode reforçar a conformidade. A pesquisa livre tornou-se possível. Elas estavam além das fronteiras dos impérios. Os mercadores, turistas e marinheiros da África, Ásia e Europa encontravam-se nos portos da Jônia para trocar mercadorias, histórias e ideias. Havia uma interação vigorosa e impetuosa de muitas tradições, preconceitos, línguas e deuses. Esses povos estavam prontos para experimentar. Quando estamos abertos para questionar rituais e práticas tradicionais, descobrimos que uma pergunta leva a outra. O que fazemos quando nos apresentam vários deuses diferentes, cada um reclamando o mesmo território? O babilônio Marduk